Olá, pessoal. Bem-vindos ao MVA, Microsoft Virtual Academy. Hoje nós vamos começar o treinamento de administração do Project Online. Nesse primeiro módulo, vamos falar sobre os conceitos iniciais. O treinamento será dividido em 9 módulos. O meu nome é Rafael Santos e eu estarei acompanhando vocês durante todo o treinamento, durante todos os 9 módulos do treinamento de administração do Project Online. Então, queria dar as boas-vindas aí a todos que estão participando, todos que estão assistindo aí as apresentações, assistindo o treinamento. Espero que o conteúdo que vai ser compartilhado aqui seja muito útil, que possa ajudar aí no seu dia a dia, né? Que você possa conhecer melhor o Project Online e saber como administrar a ferramenta para alinhar a solução às necessidades de negócio da empresa onde você trabalha. Então, vamos começar. Eu queria falar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, né? Como eu falei, meu nome é Rafael. Eu sou Microsoft Project MVP. Em abril de 2016, eu fui honrado, né, em receber o título de Microsoft MVP, Most Valuable Professional, dadas as contribuições que eu realizei aí junto à comunidade, né, nos anos anteriores. Hoje eu trabalho na Sensei Project Solutions, que é uma empresa baseada nos Estados Unidos. É uma empresa partner Microsoft e que foi eleita em 2014 Partner of the Year, né, na categoria que a gente trabalha, que é a entrega de soluções relacionadas ao Project Online e Project Professional. Tenho experiência já há bastante tempo com o trabalho junto ao Project Online, Project Server, né? Tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos de implantação da solução, tanto aqui na América do Sul, né, no Brasil, na Argentina, no Peru, quanto nos Estados Unidos, dados os projetos que eu trabalho aí na Sensei. E também na África, né? Tive a oportunidade também de levar a experiência do Project Server, a experiência de utilização do Project Server para projetos que foram muito relevantes no continente africano. Também sou instrutor, trabalho com realização de treinamentos, né, de Project Online, Excel, todas as ferramentas de produtividade do Office, são ferramentas que eu gosto bastante de trabalhar. E também sou blogger, né? Podemos dizer assim. Mantenho um blog onde eu falo bastante sobre todas essas ferramentas, procuro compartilhar um pouco mais aí da minha experiência, das trocas de ideias que eu vou tendo durante o dia a dia, das dúvidas, dos desafios que eu tenho. Procuro compartilhar um pouco disso aí com as pessoas, procuro compartilhar um pouco disso aí com a comunidade. Então, para quem não me conhecia, estamos apresentados e aí a gente pode dar continuidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Project Online. O Project Online é uma plataforma de gerenciamento de projetos que é entregue através do Office 365. Né? Então, hoje nós temos a modalidade de utilização do Project Online que permite que abrir um campo muito grande para as empresas terem condições de gerenciar os seus projetos. Até meados ali de 2012, 2013, nós tínhamos que contar apenas com as soluções on-premises, né, de gerenciamento de projetos, ou seja, o Project Server, que era instalado no nosso servidor, no servidor da nossa empresa, para que a gente pudesse fazer a gestão dos projetos. Ali na virada de 2012, mais ou menos para 2013, o Project Online ele foi lançado, né, oficialmente pela Microsoft como uma solução totalmente online, totalmente associada ao Office 365. E de lá para cá, a plataforma, né, o Project Online vem tomando proporções cada vez maiores, vem sendo uma ferramenta essencial para muitas empresas, tanto aqui no Brasil quanto em outras partes do mundo. De maneira geral, a ideia do Project Online é possibilitar que as empresas tenham condições de fazer o seu gerenciamento de projetos através de uma plataforma simplificada, uma plataforma versátil, né, que garanta às organizações a criação, seleção, execução, monitoria e controle dos projetos de qualquer lugar, em praticamente qualquer dispositivo. Então, essa aí é a ideia geral do Project Online. Se a gente for olhar aqui o contexto histórico, né, de gestão de portfólio, programas e projetos, e for pensar
quando que eu devo utilizar uma solução de gerenciamento de projetos, né? Quando que eu entendo que a maturidade na minha empresa ou que a minha empresa tem a necessidade de usar uma ferramenta como essa, tá? Aí eu trouxe aqui um gráfico, que é um gráfico até bastante utilizado pela Microsoft, que eu acho ele muito bacana para poder dar uma ideia de quando que a gente tem que pensar em uma solução de gerenciamento de portfólio, programas e projetos como o Project Online. Aqui no eixo horizontal, a gente tem os níveis de complexidade, né? Nível de complexidade baixo, médio e alto. E no gráfico, na posição aqui do eixo vertical, a gente tem o nível de colaboração que eu desejo. Nível de colaboração individual, nível de trabalho individual, nível de trabalho em equipe e nível de trabalho em organização. Então, a gente pode colocar aqui numa escala de complexidade o nível de complexidade baixo com o trabalho individual, onde eu posso fazer gerenciamento de tarefas, né, por exemplo. E aí isso vai subindo. Eu tenho colaboração em projetos, cronogramas, visibilidade, gestão de portfólios e programas. Então, a partir do momento que eu tenho uma necessidade de trabalhar com o gerenciamento de tarefas simplificado no nível individual, ou seja, não vou compartilhar isso com ninguém, isso vai ficar disponível só para mim, não preciso distribuir essa informação na minha empresa, então eu posso pensar aqui em gerenciamento de tarefas no SharePoint. A gente começa falando de gerenciamento de tarefas no SharePoint, mas em teoria, hoje, as empresas trabalham com gerenciamento, ou as pessoas trabalham com gerenciamento de tarefas até no Excel, por exemplo, dado esse nível de complexidade e o nível de colaboração que eu quero no meu trabalho. Tá? Então, eu coloquei como exemplo aqui gerenciamento de tarefas no SharePoint, mas em teoria isso poderia ser feito inclusive numa planilha Excel. Eu abro lá a minha planilha Excel, coloco as tarefas que eu preciso fazer, para que projeto que elas vão entregar valor, data de término e ótimo, já tem lá uma possibilidade de fazer esse gerenciamento. Se eu vou subir um pouquinho o meu nível de colaboração, ou seja, eu preciso trabalhar com colaboração em projetos, então eu posso, eventualmente, trabalhar com projetos no SharePoint. Então, o SharePoint permite que a gente tenha, além de uma listinha de tarefas, eu possa criar lá uma situação mais elaborada, onde eu possa trabalhar com projetos em SharePoint. Eu posso criar uma lista de tarefas, criar alguns sites de projeto, e na medida que eu criar alguns sites de projeto, eu posso colaborar. Por exemplo, compartilhando documentos, compartilhando arquivos, compartilhando artefatos que são gerados ao longo do ciclo de vida dos projetos, né? Então, é uma solução também que eu posso pensar. Se eu vou subindo ao nível um pouco mais complexo e de trabalho em equipe, com cronograma, então eu posso pensar nas empresas, que é onde hoje grande parte das empresas aqui no Brasil estão posicionadas, que é a criação de cronogramas no Project Professional. Então, o Project Professional é a ferramenta adequada para que a gente possa fazer gestão de projetos, né? Eu posso trabalhar com todas as funcionalidades que a ferramenta me oferece, e aí quando eu penso em trabalhar com cronogramas propriamente ditos, né, formais, então eu posso trabalhar com o Project Professional aqui. Se eu precisar garantir visibilidade e controle, aí eu posso trabalhar com gerenciamento de projetos no SharePoint, ou seja, o próximo nível seria eu poder criar um projeto no Project Professional e colaborar, compartilhar as informações desse projeto no SharePoint. Agora, se eu penso em gestão completa e unificada de portfólio, programas e projetos, com utilização de recursos corporativos, com utilização de sites de projeto, com seleção e priorização de projetos, com todos os recursos e funcionalidades que eu preciso para fazer a gestão em um nível corporativo, né, um nível organizacional, e aí considerando um alto nível de complexidade, onde eu preciso entender a disponibilidade de recurso, onde eu preciso selecionar os projetos que são importantes e que estejam alinhados com os objetivos estratégicos da minha companhia, então a solução ideal, a solução adequada é o gerenciamento de projetos no Project Online. Então aqui é só um overview, por mais que a gente esteja falando aí, o foco do treinamento seja a administração do Project Online, do ponto de vista de administração, eu preciso saber aonde minha empresa está posicionada, para eu poder entender se o Project Online é a ferramenta adequada, a ferramenta que eu preciso
ter para que eu possa fazer a gestão dos projetos da minha empresa, para que eu possa configurar a plataforma de maneira a atender às necessidades organizacionais, ok? Então, passada essa introdução rápida, vamos falar um pouquinho sobre as principais responsabilidades dos administradores. Quando você é um administrador do Project Online, existem inúmeras responsabilidades que nós precisamos assumir. Isso pode acontecer, essas responsabilidades, né, tem algumas, existem ciclos, né? Existem situações que nós vamos precisar trabalhar periodicamente, existem situações que nós vamos precisar trabalhar com uma cadência de tempo um pouco mais afastada, porque são ações que eu preciso fazer de semana em semana, ou de mês em mês, ou de ano em ano, mas para que a gente possa entender um pouco mais o que se espera de um administrador do Project Online, então vou falar um pouquinho aqui. O primeiro tópico é gerenciamento de usuários e recursos. Então, como administrador, eu preciso garantir que as pessoas possuam acesso, né, à minha aplicação, ao ambiente. Então, uma das principais responsabilidades é determinar quem são as pessoas que vão ter acesso, qual o nível de acesso que essas pessoas vão ter e se elas estarão disponíveis na plataforma como recurso ou não. Depois, a gente tem que gerenciar permissões de segurança. Permissões de segurança está relacionado a o que pode ser acessado e por quais pessoas, né? Por quais grupos de pessoas. Então, a depender do contexto da minha organização, eu posso ter necessidade de estabelecer um maior ou um menor nível de acesso, a depender das pessoas que vão ter condições de entrar e acessar o Project Online. Então, a gente precisa também configurar isso daí. É uma ação requerida para os administradores. Configuração dos modos de exibição, de projetos, tarefas e recursos. Ou seja, eu preciso organizar os meus projetos de uma maneira que faça sentido. Eu preciso agrupar, aplicar filtros, eu preciso demonstrar os cronogramas, eu preciso disponibilizar a visualização dos recursos de uma maneira que seja fácil identificá-los no sistema. Então, é uma ação também que faz parte aí da rotina dos administradores. Eu tenho que configurar os metadados, isso é muito importante, né? As tabelas personalizadas, os campos personalizados e os calendários. Quando eu tenho, por exemplo, um novo projeto, eu preciso necessariamente preencher o business case daquele projeto. Então, eu preciso ter um conjunto de metadados que vão identificar o meu projeto e que vão determinar quais são os objetivos do meu projeto, como ele está alinhado dentro dos objetivos estratégicos da companhia. Então, por exemplo, eu preciso determinar qual que é o objetivo do projeto, quais são as justificativas do projeto, eu preciso determinar quem é o sponsor daquele projeto, por exemplo, qual que é o custo previsto daquele projeto. Então, tudo isso são metadados que eu preciso coletar. Quando a gente fala aqui de calendários, também é importante, né, definir quais são os dias úteis e não úteis da minha empresa, quais são as datas de sessão que vão ser consideradas nos projetos. Então, tudo isso faz parte das funções de administradores. Eu tenho aqui também suportes aos usuários, de uma maneira geral, e aí envolvem ações gerais, né, como gerenciamento de fila, gerenciamento de check-in e check-out, limpeza de dados, enfim. Ainda falando sobre as principais responsabilidades, eu tenho aqui mais um conjunto de outros tópicos que não couberam no primeiro slide, então duplicamos aqui o slide. Alinhamento da plataforma com a estratégia, isso é essencial e muito relevante, né? Porque quando a gente fala de alinhamento da plataforma com a estratégia, não é só implantar o Project Online e deixar ele disponível, mas é garantir que as informações que eu tenho, as informações que são coletadas e a maneira como eu faço a gestão dos projetos, ela está de fato alinhada com a estratégia organizacional da minha companhia. Então não adianta nada eu ter uma plataforma que não esteja alinhada ao processo que a gente tem de gestão de projetos, que não me ofereça opções de governança para saber se eu estou no caminho certo ou não. Então, eu acredito que talvez essa seja a principal responsabilidade do administrador, é garantir que tudo que eu tenho dentro do Project Online segue o que nós temos no nosso processo, o que está estabelecido no processo da nossa companhia, e aí, dessa maneira, eu garanto que a plataforma está alinhada
o que a gente tem de processo. Entre isso, né, entre outras coisas, isso envolve desenvolvimento de workflows, manutenção da qualidade e confiabilidade das informações. Então, como é que eu vou levar, por exemplo, como é que eu vou disponibilizar um relatório para os executivos se aquele relatório talvez não traga a informação correta? Ou ele até traz a informação correta, mas na outra ponta os gestores, por exemplo, não estão fazendo o seu papel de maneira adequada. Então eu preciso garantir, também é um papel do administrador, talvez aí em conjunto com o pessoal do PMO, garantir que existe qualidade e confiabilidade das informações, né? Aí envolve manutenção da governança de projetos, desenvolvimento de relatórios, e uma série de outras ações aí que talvez sejam importantes no nosso dia a dia, ok? Então, movendo aqui o próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o entendimento e o gerenciamento do Project Online. Tá? Então, vamos falar sobre os perfis de administradores, os perfis dos administradores. Do ponto de vista do nosso trabalho e do foco, do conceito que a gente vai passar aqui no treinamento, que é a administração do Project Online, é importante a gente conhecer um pouquinho também sobre os perfis de administradores que a gente tem em um contexto mais amplo, tá? Então, assim, num cenário que eu trabalho em uma empresa que utilize diferentes recursos do Office 365, diferentes aplicativos do Office 365, como, por exemplo, o Project Online, o Power BI, o Dynamics CRM, né? O Exchange, por exemplo, que são diferentes aplicativos, eu vou ter três perfis de administradores. O primeiro perfil é o administrador do Office 365 em si. Então, quando a minha empresa faz uma subscrição ao Office 365, eu preciso ter um administrador que terá como responsabilidade controlar, né, todos os aplicativos que nós estaremos subscritos, que a nossa empresa fará subscrição, que são importantes para o dia a dia de trabalho, né? Então aí eu citei alguns, como o Project Online, o SharePoint, o CRM, né, o Dynamics, o Exchange, por exemplo, o Power BI. Então eu tenho a função do administrador é efetuar a subscrição e controlar a cobrança para cada um desses aplicativos nos quais nós estamos inscritos e também controlar algumas outras ações, né? Ser responsável por algumas outras ações, como por exemplo o controle de usuários e grupos. Então eu preciso que todos os usuários da minha empresa, todas as pessoas da minha empresa eu preciso que eles possuam uma conta de login, por exemplo, e preciso que eles possuam licença para trabalhar com os seus respectivos aplicativos. Então, isso é uma função, é uma responsabilidade do Office 365, do administrador do Office 365. Eu preciso, talvez, criar grupos de segurança e grupos de distribuição. Por exemplo, eu tenho uma área de marketing, quando eu quiser mandar um e-mail para todo mundo da área de marketing, eu quero ter um grupo que eu possa fazer isso. Ao invés de selecionar os indivíduos separadamente, eu quero mandar um e-mail para todo mundo da área de marketing através de um grupo. Então, isso também é uma função do administrador do Office 365. Cobrança, as subscrições que nós temos, suporte. Então, tudo isso é responsabilidade do administrador do Office 365. Depois do administrador do Office 365, nós temos o administrador do SharePoint, que pode ser a mesma pessoa ou pode ser uma pessoa diferente. O administrador do SharePoint, ele tem como principal função, né, a sua principal responsabilidade é tomar conta das coleções de site que nós temos. O que são as coleções de site? Vamos imaginar que a nossa empresa fez a assinatura do Office 365 e aí eu vou usar o Office 365 para atender diferentes áreas. Então eu quero ter um site para a área de marketing, eu quero ter um site para a área de engenharia, eu quero ter um site para a área de RH, por exemplo. Então eu preciso ter um perfil, preciso ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que serão os administradores do SharePoint e a função deles vai ser controlar e gerenciar todas as coleções de site que nós vamos ter, os recursos que elas utilizam, quem são as pessoas que têm acesso, quem são os subadministradores, enfim, manter isso funcionando, manter essa roda funcionando, tá? Inclusive também trabalhar com a administração do site PWA, que é o site que a gente vai usar no Project Online.
Lembrando que o administrador do SharePoint não necessariamente precisa ser o mesmo administrador do Office 365. Podem ser pessoas diferentes, podem ser perfis diferentes. Eu posso criar um administrador para o SharePoint que tenha permissões reduzidas em relação, por exemplo, aos administradores do Office 365. E o terceiro perfil que é importante a gente trazer aqui são os administradores do Project Online, de maneira geral, né, em si, o Project Online em si. Então, quando eu tenho um Site Collection, que é o PWA, que eu vou usar para gerenciar os meus projetos, que é um aplicativo dentro do SharePoint, que vai permitir que a gente faça a gestão dos nossos projetos corporativos, eu também vou precisar ter um ou mais administradores do Project Online. E aí, o administrador do Project Online vai ter o mesmo conceito do administrador do SharePoint em relação a permissões e perfis, né? Eu posso ter um administrador do Project Online que não é necessariamente um administrador do SharePoint e que eventualmente também não vai ser um administrador do Office 365. Ou empresas. Isso vai funcionar muito para empresas grandes que tenham diferentes áreas e regras de segurança e como as coisas devem ser controladas. Então, normalmente eu vou ter três perfis, né? Um para a administração do Office 365, um para o do SharePoint e um para a administração do Project Online. Porém, eu posso ter cenários em que empresas menores talvez me garantam um acesso integral à administração dentro dos três níveis aqui. Então vai depender muito da sua empresa, do que você faz aí, de como as regras de segurança estão implantadas. Uma coisa que é importante é que a gente precisa saber que dentro do contexto que nós vamos trabalhar nesse treinamento, né, no treinamento de administração do Project Online, o nosso foco de trabalho vai ser sempre a coluna 3, a administração do Project Online. Eventualmente a gente vai falar um pouquinho, vamos navegar um pouquinho dentro da administração do Office 365 e do SharePoint, mas o nosso foco de trabalho principal vai ser Project Online. Ok? Passando aqui para o próximo slide, uma pergunta muito comum que é feita, né, quais são as licenças requeridas? Então, quando eu vou usar a ferramenta, quando eu vou usar a plataforma, quais são as licenças que eu preciso ter e como distribuir os meus usuários dentro dessas licenças? Então, na data de gravação desse vídeo, né, que é janeiro de 2017, o Project Online ele tem três licenças, três modelos de licença. Eu tenho o Project Online Premium, tenho o Project Online Professional e tenho o Project Online Essentials, tá? De maneira geral, o Project Online Premium é a licença que garante o acesso full ao ambiente. Então, o acesso completo ao ambiente é garantido através do Project Online Premium. Quais são os usuários ou quais são os grupos de usuários que devem usar essas licenças? Então, eu listei aqui 4 grupos de usuário que devem usar a licença Premium, que devem ser atribuídos à licença Premium do Project Online. São eles os administradores, que precisam ter acesso total, os visualizadores e gerentes de portfólio, então os visualizadores de portfólio e gerentes de portfólio. Visualizadores de portfólio normalmente são os executivos, né? Então, os executivos eles precisam ter acesso full para poder acessar e ter visibilidade de tudo que está acontecendo dentro do Project Online, dentro do contexto de gerenciamento de projetos da nossa empresa. Os gerentes de portfólio também precisam ter acesso full, porque eles vão garantir o alinhamento dos projetos, eles vão talvez fazer modificações em diferentes projetos que se relacionam, então eu preciso também garantir o acesso dos gerentes de portfólio. E por fim, eu tenho os gerentes de recursos, que precisam ter acesso full para garantir que eles consigam controlar compromissos de recurso, para que eles possam gerenciar os recursos com relação à agenda e diferentes situações. Project Online Professional são os gerentes de projeto. Então, pessoas com perfil de gerência de projeto precisam estar associados à licença Project Online Professional. Isso vai garantir para eles a utilização, além dos recursos normais, do Project Online, vai garantir acesso aos seus projetos e eles vão poder manipular os seus projetos. É importante também lembrar que hoje, no contexto de licenciamento do Project Online, tanto o Project Online, tanto as licenças do Project Online Premium, quanto as licenças do Project Online Professional, elas também garantem o acesso ao Project Desktop, né? Ao Project que você instala na sua máquina, o Project que é instalado na máquina do usuário, o Project Client,
né? Então, usuários que tenham licença Premium ou licença Professional também terão acesso a instalar, também terão condições de instalar o Project na sua máquina para poder fazer a gestão dos projetos. Por fim, eu tenho o Project Online Essentials, que é acessível, que deve ser atribuída às pessoas que são membros de equipe. Então, todos os membros de equipe, todas aquelas pessoas que vão contribuir em tarefas, que terão atribuições a tarefas, que precisam responder a tarefas, trabalhar com documentos, colaborar nos projetos, essas pessoas vão precisar da licença, eles vão precisar ser atribuídos a licença Essentials, que é a licença aí mais simples do Project Online, tá? Se a gente for aqui olhar o licenciamento em termos de custo, esse é o custo por usuário por mês para cada uma das licenças, né? O Essentials, o Professional e o Premium. E aí a gente pode ter uma ideia de necessidade, né? Por que o Essentials é mais barato? Porque ele vai ser só para membros de equipe e basicamente eles não vão ter direito a acessar o client. Não vão instalar o cliente na máquina, né? Eles só vão acessar via web. E aí eu tenho o Project Online Professional e o Project Online Premium com seus preços. Esses preços são baseados em janeiro de 2017, então é importante que vocês fiquem atentos, assim, quem estiver assistindo esse vídeo depois, pode ser que os preços tenham mudado, pode ser que o licenciamento tenha sido alterado, então é sempre importante consultar o site da Microsoft para poder, do Project Online, né, para poder dar uma olhada aí no licenciamento. Falando um pouquinho sobre o processo de configuração e subscrição. Na verdade, subscrição e configuração. Como que funciona se eu precisar hoje me subscrever ao Project Online? Então, a primeira coisa é fazer a subscrição ao Office 365. Tá? A primeira coisa que a empresa precisa fazer é, de fato, realizar a subscrição ao Office 365. Uma vez que é feita a assinatura ao Office 365, então, eu vou ter a minha tenant, que nós vamos falar sobre a tenant no próximo vídeo, né, no módulo 2. E aí, dentro da minha tenant, eu posso fazer a subscrição aos aplicativos disponíveis no contexto do Office 365, como, por exemplo, Exchange, Project Online, Dynamics, Power BI e tudo mais, tá? Bom, uma vez que eu tenho a subscrição ao Office 365, aí eu vou poder fazer a subscrição ao Project Online, que vai gerar ao meu ambiente de trabalho de gerenciamento de projetos. Vai gerar a minha primeira instância do Project Online, que é o PWA. E aí, uma vez que eu tiver a subscrição ao Project Online concluída, eu vou ter condições de começar a configurar o meu ambiente. Que aí, o que a gente vai ver durante esse treinamento é justamente como eu posso configurar um ambiente do Project Online. Então, esse é o processo, tá? Eu faço a subscrição ao Office 365, faço a subscrição ao Project Online, e aí depois eu vou ter condições de configurar o Project Online para eu poder trabalhar com os recursos que a ferramenta oferece aí para suportar o gerenciamento de projetos da minha empresa. Uma vez feita a subscrição ao Project Online, a primeira coleção de sites, né, o primeiro site collection que é criado é o PWA, que significa Project Web App. Então, quando eu faço a subscrição para o meu Office 365, né, para a minha tenant, eu vou ter que estabelecer o nome da minha organização. Por exemplo, Rafael Santos. Então, quando eu criar o nome da minha organização como Rafael Santos, o primeiro conjunto de sites padrão que será criado para mim, que é onde eu vou poder trabalhar com o Project Web App, é https e aí aqui o nome da organização na teoria, se fosse Rafael Santos, né, seria Rafael Santos .sharepoint.com/sites/pwa. Esse é o primeiro site collection que é criado como padrão para o gerenciamento de projetos. É claro que eu posso trocar esse endereço, mas de maneira geral, esse é o default aí que a gente usa sempre como padrão. A gente está chegando próximo aqui à finalização do módulo 1, né, desse primeiro módulo introdutório e inicial sobre o Project Online. Então, eu queria trazer aqui um conjunto de links úteis. Tá? Primeiro, eu tenho a visão geral de administração do Office 365. Depois, eu tenho um link aqui muito interessante sobre o Project Online em si. A gente tem os principais recursos e também um guia compreensivo do Project Online. Então, eu sugiro, né, para quem está começando agora a fazer a administração do Project Online, quem está se inteirando a esse assunto agora, quem está dando os primeiros passos, a visitarem esses links que possuem um material complementar muito interessante
que a gente pode utilizar como referência aí para começar a entender um pouquinho melhor a plataforma, para que a gente possa começar a entender um pouquinho melhor todo esse funcionamento, todo esse mecanismo, como é que as peças se encaixam e como é que a gente pode começar a trabalhar com a plataforma, ok? Uma coisa importante também é, no final de cada módulo, nós vamos ter um questionário. Então, para que vocês tenham condições de fazer o próximo módulo, né, o módulo 2, vocês precisam responder um questionário desse módulo 1, que a gente está finalizando agora. É um questionário basicamente com 4 perguntas alternativas, vocês respondem lá. E depois de respondido o questionário, aí nós vamos ter condição de passar para o módulo 2. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui este primeiro módulo do treinamento de administração do Project Online. Boa sorte no questionário e a gente se vê daqui a pouquinho no módulo 2, ok? Grande abraço, até lá!